Meus amigos, muita paz. Vamos falar hoje brevemente sobre o homem e os corpos que ele possui, isto é, as vestimentas que servem ao espírito imortal em sua marcha evolutiva. Qualquer estudante de colegial sabe que a ciência classifica o ser humano de que maneira? Como um hominídeo superior da espécie Homo sapiens, da classe dos mamíferos, postura vertical, volume cerebral maior, uso da linguagem articulada, inteligência desenvolvida, etc, etc. É de conhecimento geral. Só que não admite, porém, a presença do elemento espiritual na intimidade desse complexo conjunto anatômico e fisiológico. Tal pensamento é o pensamento de conotação materialista, pois só considera o homem como sendo o seu próprio corpo físico, em cuja existência compreende aquele curto período que vai do nascimento até o túmulo, e nada mais lhe resta após a morte corporal. Ou seja, tudo acaba no ensejo do aniquilamento dessa indumentária física que é o nosso corpo físico. Só que nós espíritas, nós não incorremos nesse erro de concepção materialista, nihilista, pois somos partidários da filosofia espiritual ampla, que além da classificação científica, reconhece esse componente incorpóreo no âmbito das formas físicas e não identifica o ser humano, que é o verdadeiro espírito, com o seu corpo denso, perecível. Trata-se, portanto, do ser humano pluridimensional, operando em diferentes níveis energéticos, que níveis energéticos esses que também preenchem todo o universo. Pois bem, mas e quanto a esse termo perispírito que é adotado no Espiritismo? O que significa perispírito? É que nós vamos ver assim de maneira bem rápida. Ele surgiu na ocasião das pesquisas efetuadas pelo grande mestre Allan Kardec e que resultaram em O Livro dos Espíritos. E esse termo perispírito, ele foi justamente criado por Kardec e posteriormente passou a ser adotado pelos próprios espíritos que trabalharam na codificação. Até então, os espíritos, os mentores de Kardec, haviam dito que a substância que envolve o espírito, a gente observa isso na questão 93, que tratava-se de uma substância vaporosa, mas ainda assim bastante grosseira. Essa resposta simples foi decorrente da época em que Kardec viveu e que não permitia maiores esclarecimentos. A gente tem que lembrar que nem a eletricidade ainda havia sido descoberta. Porém, das análises de Kardec e as investigações acerca da vida espiritual, trouxe ao mundo, como sabemos, em abril de 1857, o grande Livro dos Espíritos, que se inaugurou então com um tão importante evento, nova etapa do conhecimento, com o surgimento do Consolador prometido por Jesus. E naquela ocasião, sacudiu o dogmatismo mantido pelo clero católico, a ponto do bispo de Barcelona, em gesto desesperado na Espanha, mandou queimar em praça pública, em 1861, centenas de volumes de obras espíritas. Por quê? É que essa nova doutrina começava a incomodar, em razão de seus sólidos princípios e ética, fundamentados verdadeiramente no Evangelho. E, além do mais, trazendo esclarecimento, esclarecendo conceitos até então não revelados acerca da vida espiritual, e de uma maneira lógica, pautada na razão. Posteriormente, já na década de 40, complementando e podendo detalhar melhor essa constituição perispiritual, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele esclarece que, entre aspas, o perispírito não é um corpo de vaga neblina, mas organização viva a que se amoldam as células materiais. Mas temos de reconhecer, contudo, que mesmo assim conceituando o perispírito de maneira bem singela,
Kardec já ampliou o conhecimento sobre a constituição do ser humano. Por quê? Ele já contrapõe ao monômio materialista, ou seja, a existência de apenas um corpo físico, e contrapõe isso também já ao binômio religioso tradicional, corpo físico e alma. Ele passa então por uma estrutura ternária do indivíduo, ou seja, corpo físico, perispírito intermediando e o espírito a comandar todo esse conjunto. Só que, intermediando o corpo físico e o perispírito, encontra-se outro elo, denominado na codificação de princípio vital ou corpo vital, e que nada mais é do que o duplo etérico ou corpo etérico, velho conhecido da tradição milenar hindu e de outros povos antigos. Mas a gente observa também que a ciência também detectou esse elemento intermediário. Há poucas décadas, cientistas soviéticos descobriram esse corpo, só que lhe deram o nome de biossoma, ou corpo bioplasmático, ou bioplasma. O certo é que, qualquer que seja esse nome, trata-se de um campo específico de energias mais densas do que as do perispírito, porém mais sutis do que as do corpo físico, possibilitando a interpenetração e mútua influência desses dois campos energéticos, do espírito, perispírito e o corpo físico, e o duplo etérico aí intermediando. Essa conceituação científica trata sem dúvida do duplo etérico, que é também conceituado como material, elemento intermediário entre o conjunto perispiritual e o físico. E no momento do desencarne, esse duplo etérico, ele retira-se definitivamente do corpo carnal e se desintegra também junto com o corpo físico. O tempo varia de indivíduo para indivíduo. Esse elemento intermediário, então, o corpo etérico, é elemento de profunda importância nos fenômenos medianímicos, principalmente nos fenômenos físicos, como materialização, levitação, transporte de objetos, etc, etc. Só que o conceito de corpo bioplásmico ou bioplasmático dos cientistas soviéticos nada tem de espiritualidade, segundo seus descobridores cientistas, né? Mas, de qualquer maneira, ele se adapta perfeitamente aos postulados básicos do espiritismo e de outras filosofias orientais que já tratavam desse assunto. A gente observa também que não só os soviéticos, mas o casal Kirlian, o Dr. Burr, o professor King Bonham, o Dr. Motoyama e tantos outros cientistas sérios e pesquisadores diversos trouxeram ao mundo a constatação de que o homem realmente é um ser espiritual de frequências energéticas diferenciadas e não apenas um composto fisiológico. Mas nós não vamos tratar aqui do duplo etérico hoje, isso é assunto para uma apresentação única. Bom, então a gente vai ver o seguinte: apresenta-se então agora o indivíduo encarnado ampliado na sua constituição. Até então estava identificado pela tríade, né, de Kardec: espírito, perispírito, corpo físico. Agora já se mostra em um quaternário energético, já ampliou a sua conceituação, onde inicia-se desde a energia quintessenciada do espírito até a mais grosseira das formas físicas, passando pelas frequências mediadoras do perispírito e do duplo etérico. Embora esse último, o duplo etérico, ele seja, é bom repetir, ele seja de natureza física, está intimamente ligado ao corpo denso. Tá certo? Até aqui, a gente apresentou o perispírito, desculpe, pela conceituação de Kardec, como um corpo único. Por quê? Kardec, como a gente viu na sua época, não podia se aprofundar nos estudos de sua estrutura. O mundo ainda não estava familiarizado, por exemplo, com a energia em suas mais diversas manifestações. E também, no intuito de evitar discussões estéreis e prejudiciais a essa doutrina, a doutrina espírita que estava ainda nos primórdios de sua divulgação, os instrutores espirituais de Kardec não o incentivaram a aprofundar esses estudos, mas sim limitar-se a uma classificação simplista. E a melhor maneira seria, didaticamente, resumir, agrupando em um só conjunto,
que denominou perispírito todos os veículos intermediários da entidade espiritual. No entanto, corpos esses que já eram conhecidos da tradição milenar do Oriente. Sabe-se que os círculos esotéricos de então já conheciam o perispírito, postulado por Kardec, mas não como um simples corpo vaporoso, mas como um conjunto energético altamente complexo, composto esse corpo por vários veículos que eram fundamentais à interação espírito e matéria. Entre o espírito e a matéria há uma série de elementos intermediários energéticos que permitem essa interação. Então, a partir do aprofundamento dessas informações, principalmente as trazidas por André Luiz, né, no Seio Espírita, algumas dúvidas e contradições terminológicas têm surgido, sim, aos olhos dos estudiosos do Espiritismo, e que causam alguma confusão, quando se confunde o perispírito com o corpo astral, o perispírito com outros corpos, até com o duplo etérico. Por quê? Porque esse termo, que na época da codificação muito bem serviu para abrigar o conceito que Kardec lhe imprimiu, observa-se que nos dias de hoje ele precisa ser ampliado, como aliás já vem sendo feito por diversos autores espíritas, encarnados ou não. Exemplo, André Luiz, sempre citado, né? Emmanuel, Joana de Ângeles e outros que já trataram dessa ampliação do conceito do perispírito. Por quê? Porque a ciência evoluiu. E é um interesse cada vez maior no conhecimento da realidade multidimensional energética do ser humano. Tá bom? Portanto, não há apenas um veículo que cede o psiquismo em sua marcha espiritual, mas vários veículos, e dentre eles, o corpo astral, que André Luiz também chama de psicossoma, ou também chama de corpo espiritual, que também é um corpo transformável e perecível, da mesma forma que o corpo físico e o corpo etérico também um dia chegam a um processo de deteriorização total. E dentre os autores espíritas, novamente André Luiz, foi um dos primeiros a ampliar os conhecimentos sobre a estrutura perispiritual, quando ele revelou em 1943, no livro Nosso Lar, a existência não só de um corpo do qual ele se utilizava após o seu desencarne, lá na colônia Nosso Lar, mas também de outro, mais rarefeito, que lhe permitiu elevar-se, desdobrado, a uma esfera superior. O que ele diz? Certo dia, após ter realizado as tarefas que executava na esfera espiritual em que se encontrava, ou seja, no plano imediatamente superior ao plano físico, ou seja, no plano astral, ele sentiu, como sempre fazia, necessidade de dormir. Recolheu-se ao seu quarto e, após as preces habituais, como ele diz, ele foi invadido por uma sensação de leveza e tendo a impressão de que foi arrebatado em direção a regiões desconhecidas, mais sutis do que as que ele se encontrava. E daí a pouco ele se encontra com sua mãe, que já havia desencarnado, mas que não estava no plano astral. Ela habitava um plano paradisíaco superior. Dá licença. Observe-se que ele estava perfeitamente consciente e sabia que tinha deixado o veículo inferior, ou seja, o corpo astral, o psicossoma, no aposento em que ele repousava. Não é isso? Ele dormiu, deixou o corpo astral e tinha certeza também absoluta de se encontrar em outro plano espiritual de frequência mais apurada. Vamos ressaltar porque é importante isso aí. André Luiz não deixou o perispírito. Correto? Por quê? Porque o perispírito representa um conjunto composto por várias zonas energéticas, ou vários veículos, ou vários corpos. Mas ele deixou ali no plano astral apenas um dos corpos que compõem esse conjunto perispiritual. No caso, o mais denso, do qual então se servia. Ele não tinha corpo físico mais, ele estava usando o corpo mais denso que tinha, que era o psicossoma, o corpo astral. Certo? Então, ele deixa esse corpo astral e passa-se a utilizar de um outro corpo porque ele galgara uma posição vibracional mais elevada. Certo? Então,
dessa colocação importante de André Luiz, não se pode confundir o perispírito, que tem a ideia ampla de conjunto, com o psicossoma ou corpo astral. Embora a literatura espírita está repleta de citações onde o primeiro, o perispírito, o todo, é tomado como o segundo, ou seja, a parte. E também vice-versa. Há uma confusão de aplicação desse termo. O psicossoma, é bom a gente estar sempre repetindo, psicossoma, o corpo astral, compõe o conjunto perispiritual. É uma das vestes do ego imortal e também veículo transformável e perecível. Vamos destacar, o corpo astral é perecível. Isto é, esse corpo também morre no fenômeno conhecido como segunda morte, admitido por vários autores espíritas, inclusive pelo próprio André Luiz, em várias passagens, né? Essa passagem de Nosso Lar, né, da saída dele em corpo astral, está em corpo astral e sai no corpo mais elevado, que a gente vai ver que ele posteriormente chama de corpo mental, não significa a simples substituição, né, desse corpo, mas se houvesse apenas um veículo entre o corpo físico, né, e o corpo etérico e o princípio inteligente, e se apenas ele permanecesse atuante, esse mesmo instrumento serviria para agir em qualquer dimensão espiritual. Não serviu o corpo astral que ele estava usando, não serviu para que ele fosse para outra dimensão. Ele teve então que deixar momentaneamente, descartar momentaneamente, né, no processo do sono, e utilizar o outro veículo mais rarefeito, que é o chamado corpo mental concreto, que também faz parte dessa estrutura perispiritual. Pois para dirigir-se ao plano superior à esfera astral em que se encontrava, ele utilizou-se desse corpo. Certamente teria de descartar esse veículo para atingir regiões ainda mais sublimadas. No caso, né, o plano mental superior ou o corpo causal, como a gente vai ver. Então, vamos fazer um resumo. No plano físico, nós temos o corpo físico e o duplo etérico, conjugados, atuando no fronte material. A partir da esfera imediatamente superior, plano astral, temos como veículo o corpo mais denso, que é o psicossoma, o corpo astral. Na oitava, acima, o veículo de atuação do psiquismo passa a ser o corpo mental concreto. Mais adiante, como eu falei, o corpo causal. E assim sucessivamente, sutilizando-se e aprimorando-se cada vez mais os corpos utilizados pelo espírito imortal. Tá certo? Uma ilustração que a gente poderia dar, vamos supor as diversas dimensões da vida representadas por um edifício de vários andares. O térreo seria o nosso mundo físico, tridimensional. O primeiro andar corresponderia ao chamado plano astral, ou mundo espiritual, que abriga a imensa multidão de indivíduos desencarnados. É a próxima etapa após a etapa física. Muitos vivem ali sem ter a exata noção de onde se encontram, porque é muito parecido o plano astral com o plano físico. E é onde se encontram as cidades astrais, ou também chamadas colônias astrais, como a colônia Nosso Lar, ou cidade Nosso Lar. Deixando o térreo, então, apenas um lance de escada separa essas duas dimensões, que são tão próximas entre si a ponto de se confundir. Enquanto habita a dimensão física, o indivíduo utiliza a indumentária carnal, representada simbolicamente, vamos colocar como se fosse um casaco pesado. Transferindo-se para um andar imediatamente superior, ele precisa despir essa veste pesada, esse casaco, e substituir por uma roupa mais leve. Posteriormente, ao se deslocar para o segundo pavimento, terá de fazer uso de outra veste de constituição ainda mais sutil, despindo-se da anterior, que até então muito bem lhe servira. E assim sucessivamente, à medida que sobe para os andares superiores, vai desfazendo-se das vestes, dos corpos, que não mais lhe são adequadas, trocando-as por outras mais apropriadas ao novo habitat.
Quanto mais sutil há de ser a vestimenta, ou seja, os corpos físicos. Licença. Quando André Luiz se refere em suas obras ao termo perispírito, ele quer fazer entender que se trata do corpo mais denso, psicossoma, corpo astral ou ainda corpo espiritual. A gente fica destacando porque é importante. Que é utilizado pelo princípio inteligente na esfera astral em que atua. Enquanto encarnado, o psiquismo, o princípio inteligente, o espírito, utiliza o soma, ou o corpo físico, que é próprio do mundo tridimensional, embora ele esteja ao mesmo tempo revestido dos outros corpos mais sutis. A partir da morte física, abandona o corpo físico, mais o duplo etérico, em processo de desintegração, e passa a se expressar no veículo próprio, que é o psicossoma, que é adequado, então, à dimensão de suas novas experimentações. Pois bem, se o psicossoma não possibilitou André Luiz a atuação na esfera que lhe era imediatamente superior, o que a gente pode inferir? Infere-se daí que se trata, sem sombra de dúvida, de veículo provisório e perecível, da mesma forma que perecível e provisório é o nosso corpo físico e o nosso agregado etérico. Certo? Pois bem, vamos passar agora a abordar a pluralidade dos corpos, além do que vimos, físico, etérico, astral. E o mental que já tratamos de relance. Kardec, é bom ressaltar, preferiu, pelos motivos que já falamos, a simplificação didática na conceituação do perispírito. Embora já fossem conhecidos estudos mais detalhados nas velhas escolas espiritualistas, principalmente orientais, que propunham uma divisão setenária do universo e igual divisão para o indivíduo encarnado. Baseado ainda nessa concepção de múltiplos corpos e na proposta de Kardec, que viu o perispírito como elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, a gente vê então uma ampliação do conjunto, formado agora por 5 veículos: corpo astral, ou psicossoma, corpo mental inferior ou concreto, chamado, corpo mental superior ou abstrato, mais conhecido como corpo causal, e o corpo búdico e o corpo átmico, que a literatura espírita não faz referência. E envolvendo toda essa composição formadora do ser humano, encontra-se a centelha divina, o espírito imortal. Observe-se que se optou em não incluir o duplo etérico no conjunto perispiritual. Por quê? Porque ele é um elemento inerente ao corpo denso, certo? O corpo duplo etérico, o corpo etérico, ele está conjugado ao corpo físico, então não faria parte do perispírito. Mas, de qualquer maneira, dessa simples conceituação inicial, que foi, né, o binômio corpo físico, agora já se amplia a estrutura do ser humano, apresentando agora como uma expressão energética multidimensional, quer se adote aquela simplificação didática sugerida de 5 corpos, ou se amplia a classificação para mais veículos intermediários, 7 veículos, ou de repente até mais, que nós não temos nem noção da sua existência. E essa crença na imortalidade do espírito e na existência de um ou mais corpos que o revestem sempre esteve presente na cultura de todos os povos. Mesmo nos primórdios da civilização, se observa a similaridade dos conceitos. Embora inexistissem meios de comunicação como os que temos hoje, que lhes permitissem intenso intercâmbio sociocultural e religioso, né, que trocasse essas informações a respeito desses corpos, desses veículos e das dimensões espirituais. No hinduísmo, por exemplo, no budismo, a Índia, na posição de berço das primeiras manifestações filosóficas e religiosas da humanidade, ela possui um dos escritos mais antigos desse povo, que eram conhecidos como os Vedas. E já naquela época, há milhares de anos atrás, o homem era encarado como um ser multidimensional, composto de um corpo físico e de outros veículos mais sutis,
descritos nas Upanishads, fazia parte dos livros dos Vedas. E observa-se também no Antigo Egito várias referências do eu e seus componentes, sendo o homem visto como um ser setenário, que seria composto de um corpo físico, de um duplo, né? Olha, falando sobre o duplo, de um veículo das paixões e emoções, que seria o psicossoma, o corpo astral, de uma alma animal, de uma alma racional, de uma alma espiritual e superior a todos esses elementos intermediários. Olha aí o conceito do perispírito, estaria o espírito ou alma divina. Vê-se também na China antiga que os chineses conheciam muito bem a anatomia sutil do corpo humano, né? E acreditava que os seres eram revestidos de um envoltório semimaterial, um corpo aeriforme, que chamavam, que permitia a peregrinação do espírito imortal após a morte do corpo físico. Dá licença. Na Pérsia também, no antigo Irã, Zoroastro criou o que hoje é chamado do eu superior. E ele acreditava que depois da morte do homem, voltava ao céu para desfrutar aí de um poder independente, mais ou menos extenso, conforme fora mais ou menos pura e virtuosa a criatura que lhe estivera confiada, como diz o Zoroastro. E na Grécia Antiga, Platão também ensinava que o ser humano é composto de um corpo físico mortal, um instinto animal, uma alma mortal separada e um princípio imortal. E Pitágoras explicava que o indivíduo era composto de seus princípios, 6 princípios: o corpo físico, o duplo, que chamava de eidolon, o sopro de vida, thumos, um princípio irracional mortal, a noia, e o espírito, que era o nous. Também no cristianismo primitivo, o apóstolo Paulo pregava a existência de corpos celestes e de corpos terrestres. E aí afirmava, né, nas suas epístolas desculpe, que se há corpo material, há também corpo espiritual, este imponderável e sobrevivente à morte. E também denominava-o de alma, elemento intermediário entre o espírito imortal e o corpo perecível. Com isso, então, aqui que a gente percebe que se trata da mesma conceituação abrangente de Kardec, que ele deu ao perispírito, e nele incluindo, então, o psicossoma, né, o corpo astral. Pois bem, com o avanço do conhecimento científico que nós vivemos atualmente, já se permite pensar que o ser humano é um verdadeiro complexo multidimensional, multienergético, né, cabendo ao espírito comandar da dimensão superior que lhe é própria, o espírito comandar os corpos que lhe servem aos seus propósitos evolutivos, em processo de redução vibratória, desde os mais sutis até o veículo denso de carne. No comando de tudo está, então, o espírito imortal. Então, nesse contexto, essa ideia do perispírito, não como um corpo único, simples e vaporoso, como disseram os espíritos lá atrás, mas como um conjunto de veículos sutilizados, facilita o entendimento dessa corporeidade necessária à alma, que precisa, né, se corporificar na sua trajetória e experimentações nas diversas dimensões da vida, não só experimentações no plano físico, mas também experimentações nos planos superiores. Pois bem, vamos agora tratar rapidamente do chamado plano mental. São muitos autores que estudam psicossoma, né, o corpo astral. Essa literatura aí ela é bem ampla. E poucos são os que se detêm na análise do corpo etérico. Porém, observe bem, quase nenhuma referência se encontra na literatura espírita sobre o corpo mental. Sobre o corpo causal, mais ainda. E sobre os demais veículos superiores a este, ou seja, o corpo búdico e o corpo átmico, praticamente não existe nenhuma referência. No entanto, desde o final do século XIX, o Ocidente possui farto material de estudo, principalmente pela sociedade teosófica,
onde a notável figura de sua fundadora, a conhecida Helena Petrovna Blavatsky, e de seus seguidores mais conhecidos, a doutora Annie Besant, o reverendo Charles Leadbeater, traduzir esse conhecimento milenar oriental, que é a base dessa filosofia, apresentando informações importantes sobre todos os planos espirituais e os corpos sutis do homem. André Luiz, em outro livro muito famoso, que deve ser objeto de muitos estudos, Evolução em Dois Mundos, também psicografia de Chico Xavier, mas desta vez em parceria com o médium Valdo Vieira, quando ele trata do corpo espiritual, psicossoma, ele diz que não é o corpo astral, como se pensa apressadamente, que forma o corpo físico. O corpo astral, sim, ele repercutiria no corpo físico a forma que é gerada no corpo que lhe é superior, ou seja, o corpo mental. O corpo mental é que vai provocar o repercutir no astral, que vai levar para o etérico e o físico para formar o corpo físico, né, dos processos da reencarnação. E o que eu falei, o reverendo Charles Webster Leadbeater, ele era um grande médium vidente da teosofia, e escreveu um tratado sobre esse assunto, o plano mental, baseado nas percepções mediúnicas, que ele era um grande médium, e nos relatos dos seus guias espirituais. E segundo ele próprio, no livro que ele escreveu, muito conceituado, Plano Mental, O Mundo Céu, as dificuldades são imensas, quase insuperáveis, quando se tenta expressar, na nossa linguagem do dia a dia, qualquer coisa que se refira a esse plano mental. Porque trataria-se de um mundo em que, por sua própria constituição, são impossíveis o mal e a tristeza, em que todos são felizes, pois cada qual goza da maior felicidade espiritual de que é capaz de gozar. É um mundo cujo poder de resposta, de aspirações, só está limitado pela capacidade do aspirante, segundo as palavras do próprio Leadbeater. E, além do corpo mental, vem então o plano causal e o respectivo corpo causal. E é novamente em André Luiz que nós vamos encontrar talvez a primeira referência explícita na seara espírita a um desses corpos sutilíssimos do homem, ou seja, o corpo causal. André Luiz, então, é que traz esse termo que já é conhecido dos orientais, ele traz para o seio espírita. E pelas suas observações, pelos seus estudos no plano astral, ele diz que o corpo causal tem duas funções principais. Primeira, serve de veículo do espírito em sua marcha ascensional, ou seja, é também um dos elementos que compõem o perispírito, para intermediar o psiquismo, o princípio inteligente, ao corpo denso. E segundo, o corpo causal é que serve de arquivo das experiências vivenciadas pelo homem em suas inúmeras encarnações. E é nesse corpo, no corpo causal, que estão depositadas as qualidades e imperfeições que deverão ser levadas para a própria reencarnação. O que isso significa? Que o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental concreto são perecíveis, passam pelo processo da morte, mas o corpo causal não. Enquanto o homem precisa reencarnar, enquanto estiver naquele processo de reencarnação, na roda de Sansara, como diz os orientais, né, no ciclo de reencarnações, o espírito mantém o seu corpo causal. Somente quando estiver livre da roda das reencarnações é que esse veículo, o corpo causal, também vai ser descartado como os demais. Por isso que a memória não está no corpo astral. As pessoas não se lembram das vidas passadas quando estão no astral, nem no corpo mental concreto, só no corpo causal. Bom, os demais corpos superiores do homem, que a gente citou de passagem, é o corpo búdico, que, como podemos perceber, se já tratar do plano mental, do plano causal e dos respectivos corpos sutis do homem que atuam nessas esferas é matéria difícil, porque pela indisponibilidade de bibliografia espírita especializada no tema. E aí a gente tem que ir, obrigatoriamente, buscar nas obras espiritualistas que estudam a questão, e aí corre-se o risco de quê? De ser taxado de antidoutrinário, estar contrariando o trabalho de Kardec, pois, segundo os adeptos espiritistas mais tradicionalistas, Kardec não tratou diretamente desse assunto, e nem podia tratar, porque a gente
já analisou por quê, não é isso? Não podia tratar em detalhes. O objetivo era outro na época dele. Então a gente vai correr o risco de ser taxado de antidoutrinário, pois se não existe na literatura espírita qualquer tratado acerca desses corpos mais sutis, e se a gente deseja realmente conhecer algo mais sobre a realidade multidimensional do homem, a gente não tem outra alternativa, senão procurar nas obras espiritualistas, seja de que linha for, e nos socorrer, né, dessa obra. E a gente foi justamente no livro de Arthur Power, onde ele era um teosofista, né, do século passado, e que ele tratou do plano causal, era um grande estudioso. E logo no início do capítulo, quando se refere a esse assunto, o que ele diz? Vamos ler aqui para ficar mais fácil. É impossível, em palavras físicas, dar mais do que um mero indício do que é a consciência superior, porque o cérebro físico é incapaz de apreender essa realidade superior. Se já é difícil para nós, acostumados a essa tridimensionalidade do nosso ambiente, formar um conceito dos fenômenos associados ao plano astral, onde atua o corpo astral, e ao plano mental, quanto mais tentar compreender a realidade do chamado plano búdico, região tão elevada, quase mesmo inacessível à nossa imaginação, por mais fácil que ela se apresente. Antes de tudo, esse conceito do corpo búdico, ele é formulado há milênios. Nos Vedantas hindus, é conhecido como um invólucro beatífico, ou seja, de beatitude, conhecido também na Cabala como Tiferet, vista como um dos planos mais altos da árvore da vida, seria o ouro dos alquimistas. Aquele que alcança conscientemente essa esfera superior e passa a viver nela, sente a unidade espiritual com todos, embora não perca a sua individualidade. Observemos bem, não perdemos a individualidade, embora integrados com a coletividade, certo? É o indivíduo, mas interagindo coletivamente. Na classificação de Kardec, que ele didaticamente apresentou, essa entidade nesse nível tão alto estaria inserida na primeira ordem, né? A classe superior dos espíritos puros, onde aqueles que a compõem já percorreram todos os degraus da escala e já se sutilizaram. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, expiações e não estar mais sujeito a reencarnações, embora voluntariamente possa voltar ao plano denso da matéria, mas aí já como um grande missionário e não mais como em processos de expiação e de reparos. Finalmente, temos o plano átmico e o seu respectivo corpo, o chamado corpo átmico, que também é conhecido como plano ou corpo nirvânico. O que se sabe dessa esfera é que o corpo do qual se utiliza o espírito é o veículo mais quintessenciado, o Deus interno, o que está além do tempo, da eternidade, é o real ser, o eu sou perfeito, que serve desta vez a mônada, ou o princípio inteligente, que foi conceituada por André Luiz, novamente no livro Evolução em Dois Mundos, como vertida do plano espiritual sobre o plano físico. E para a gente basta somente a convicção da existência dessa realidade celestial. Pois bem, para a gente finalizar, e para exemplificar esse nosso estudo sobre os corpos espirituais, desculpe, vamos apresentar aqui a boneca russa Matrioska, não sei se vocês conhecem, claro, que é um tradicional brinquedo que se constitui de uma série de bonecas feitas geralmente de madeira, colocadas umas dentro das outras, da maior exterior até a menor, que é a única que não é oca, e que pode muito bem ser utilizado pela gente como exemplo do espírito e dos diversos corpos que o revestem. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de ver. Deixa eu baixar aqui. Então temos aqui
a matriosca. Aqui é o corpo físico, vivenciando a sua experiência sobre o plano físico, certo? Uma vez que o corpo físico ele morre, o que ocorre? O corpo físico vai para a Terra e o homem está com seu duplo etérico. Esse duplo etérico também vai ser descartado, certo? E vai desintegrar com o homem, com o corpo físico na Terra. Sobra então o quê? O veículo mais denso de que o espírito vai se utilizar então a partir do descarte do físico e do descarte do duplo etérico, é o corpo astral, ou psicossoma, ou corpo espiritual, que André Luiz conceituou. Chegado o momento da segunda morte, esse corpo também ele é descartado. O corpo astral é descartado. E sobra então o quê? O corpo mental concreto. Chega o momento que o corpo mental concreto também é descartado. E o homem, o espírito, passa a viver no corpo causal. Né? É o que vai acompanhar todas as reencarnações. Depois temos o quê? O corpo búdico. Oh, desculpe. Os copos estão caindo todos aqui. O corpo búdico. E, finalmente, o corpo átmico. Ver se dá para mostrar aqui o esquema todo, como ficou. Então, aqui, aqui o corpo físico e o duplo etérico. E aqui seria o conjunto perispiritual. O perispírito composto por esses corpos. Corpo astral, corpo mental concreto, corpo causal, corpo búdico e corpo átmico. E comandando todo esse conjunto está o espírito imortal. Então, para resumir, o perispírito seria o quê? Esse conjunto. Né? Vários corpos agrupados com o nome dado por Kardec de perispírito. Tá certo? No momento da reencarnação, todos esses corpos serão agrupados e comporão o conjunto do corpo físico. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha a apresentar como objeto dos nossos estudos. A natureza multidimensional do ser humano e o conceito do perispírito como um conjunto de corpos e não um corpo simples e vaporoso, como foi lá no princípio conceituado pelos espíritos. Nós vimos que o homem não é apenas o seu corpo físico, que um dia a gente devolve à Terra juntamente com outro corpo material que a gente tem, que é o quê? O corpo etérico. O homem também não é o seu corpo astral, ou seja, o seu psicossoma. O homem também não é o seu corpo mental e nem também o seu corpo causal, nem o corpo búdico e nem o seu corpo mais sublime, que é o chamado corpo átmico. O homem verdadeiro é o espírito imortal que comanda do mais profundo do nosso ser os diversos corpos que lhe servem de moradia. E por final, não vamos nos esquecer das palavras de Jesus, de que somos todos nós, todos somos deuses. E a nós, todos, é destinada a felicidade plena, a vida sublime e imortal, cabendo-nos apenas cumprir o quê? A nossa missão de deixar que a luz interna que trazemos desde a criação resplandecer em toda a sua plenitude. E esse trabalho é individual. A estrada é longa e árdua, mas não é impossível, porque estamos fadados, aí sim, pelo determinismo absoluto do Criador, a atingirmos a nossa destinação de luz. Muita paz a todos. Muito obrigado.